Boa tarde a todos. Estamos dando início aí a uma nova transmissão para tratar um assunto muito importante referente às FADs que estão hoje fazendo parte aí da rotina aí dos projetistas e dos calculistas. Bom, e vamos ter aí para nos ajudar nesse trabalho aí a presença de dois especialistas na área aí que vem trazer uma contribuição muito importante para a gente. Vamos ter a presença aí do Marcos Galindo e a presença do Roberto Matheus. Vamos ver então se a gente consegue aqui colocar os dois aqui para a gente falar. Vamos ver se está chegando aí. MG Lopes, vamos ver aqui. Vamos ver. Boa noite. Opa, boa tarde, Matozinhos. Tudo bem, Sandro? Tudo bem. Espera aí que nós vamos acrescentar aqui, eu estou com uma pequena dificuldade aqui, mas vamos acrescentar mais um amigo aqui no nosso trabalho. Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui. Muito bem. Eu não estou conseguindo colocar o nosso amigo aqui. O Galindo já deu um oi para você aí. Já deu, né? O Galindo aqui, ó. Marcos Galindo. Isso. Aí, agora parece que sim. Pequeno problema técnico aqui, vamos ver? Galindo, agora entrei. Tudo Boa bem? noite, Galindo. Tudo bem? Boa noite, Roberto. Boa noite, Sandro. Boa noite. Antes de iniciar o nosso bate-papo, a gente tem como um padrão aqui nessa canal da Licer fazer a apresentação dos nossos amigos aí que contribuem com o conhecimento técnico aí e da experiência de vida, né? Então, vamos começar aqui, não por ser... Vamos iniciar aqui, então. O Marcos Galindo, né, é o conselheiro e diretor do Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia. Confere? É isso mesmo, Sandro. Boa Perfeito. noite a você, boa noite a todos. Eu, de formação, eu sou arquiteto, mas ao longo aí dos últimos 40 anos tenho sido arquiteto, construtor, incorporador. Então, eu tenho atuado em tudo que tem a ver com a construção civil. E nos últimos 20 anos, tenho atuado representando o Sinduscom Bahia e a CEBIC também, lá no SIAC, né, no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas Construtoras. Então, já há bastante tempo também atuando como voluntário, representando o Sinduscom Bahia e CEBIC
lá no PBQPH, no SIAC. Ótimo, um profissional experimentado. Nada que nunca viu na obra. De tudo um pouco, né? Já vimos de tudo um pouco. Ótimo. Bom, e o Roberto Matosinhos é o especialista do SINAT no PBQPH, né? O SINAT, para quem não sabe, é o Sistema Nacional de Avaliação Técnica dentro do Programa Nacional de Avaliações técnicas de... Avaliações técnicas de sistemas. Isso, que é o SINAT. A gente fala de produtos inovadores e sistemas convencionais, que é o SINAT. Perfeito. Eu sou especialista do SINAT desde 2013, sou engenheiro civil de formação, sou construtor e consultor do Sinduscom, e como Galindo, sou um voluntário lá na CEBIC, na representação lá no PBQPH. Então a gente desenvolve um trabalho desde 2013 junto com o pessoal do PBQPH, apoiando as ações da qualidade e produtividade, né, Galindo? É isso aí. Bom, muito bom. O nosso assunto hoje são FADs, né? E as FADs, para muita gente ainda é um documento um pouco duvidoso, talvez desconhecido, não é tão novidade, mas faz parte do cotidiano de alguns de uma forma meio... às vezes a pessoa não conhece ou não entende tudo que isso pode nos oferecer. Então, vamos fazer um bate-bola assim. Eu vou fazer uma pergunta para o Matosinhos e depois e da outra pergunta, eu faço a pergunta primeiro para puxa vida, tá me escapando. Galindo. Não. Eu faço a pergunta primeiro para o Galindo, depois o Roberto Matosinho dá uma replicada. E depois eu faço a pergunta para o Roberto, para o Galindo. Ótimo. Tá bom. Pode ser? Pode sim. Então, para começar aqui, vamos começar então, Galindo. O que são as FADs? Bom, a FAD é uma ficha de avaliação de desempenho de um sistema convencional, ou seja, um sistema para o qual existe norma técnica brasileira. Então, a FAD ela não se aplica a sistemas inovadores ou para sistemas em relação aos quais não exista norma técnica brasileira. Agora, de onde é que vem a FAD? Né? Qual é a origem da FAD? Quando surgiu a norma de desempenho, quando entrou em vigor a norma de desempenho em 2013, a CEBIC e várias outras entidades, assim como o Ministério das Cidades, procuraram desenvolver um trabalho em conjunto para ver como é que iria colaborar, contribuir para que as empresas pudessem atender a norma de desempenho. E uma situação crítica que foi identificada era que os diversos materiais disponíveis na indústria brasileira não tinham parâmetros de desempenho, não tinham suas características de desempenho associadas a cada produto. E então, a partir daí, foi identificada essa necessidade de se gerar fichas de avaliação de desempenho para que os materiais pudessem ter associados a eles quais são as características de desempenho que eles apresentam. E aí, esse trabalho foi iniciado aí por volta de 2014, 2015, a ideia era constituir um catálogo de desempenho, e que seria composto pelas fichas de avaliação de desempenho. Então, esse trabalho foi iniciado lá atrás, 2014, 2015, como eu falei, e paulatinamente, pouco a pouco, isso está sendo feito com o apoio das respectivas indústrias, como é o caso da Anicé em relação à cerâmica vermelha e outras indústrias de outros segmentos de materiais. Então, essa foi a origem da ficha de avaliação de desempenho, que aí nasceu dentro do sistema que já existia, o SINAT,
que aí eu deixo por conta de Roberto falar, que ele é que é o especialista do SINAT. Então, aí a ficha de avaliação de desempenho nasceu dentro do SINAT, que já era um sistema de avaliação técnica baseado em desempenho. Roberto, a bola vai com você agora. Galindo falou muito bem, conceituou muito bem o que é a FAD, e eu queria já aproveitar e enaltecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pela NICER. Foi a entidade que mais produziu fichas de avaliação de desempenho, como o Galindo falou. Eu queria ressaltar na fala do Galindo que a FAD ela não é vinculada à marca comercial, e a partir do momento que ela é publicada, ela é de livre domínio, ela não tem uma empresa específica para essa FAD, ela não é restrita a uma empresa. Então isso é muito relevante. Esse trabalho que a NICER vem desenvolvendo de produção de FADs é muito importante para o mercado. Até eu estava falando com o Galindo antes de começar a live, essa participação nossa, que o setor cerâmico já vende muito bem, já sabe muito bem vender pela questão técnica, mas agora ele vai ter que aprender a vender pelo desempenho. Estava falando com o Galindo a importância da FAD no momento da concepção do empreendimento, que a FAD ela pode ser considerada como entrada de projeto, então ela é um documento de potencial atendimento da norma de desempenho. Então ela é uma segurança que o construtor tem, que aquele sistema construtivo tem potencial de atender o desempenho previsto na norma de desempenho. Ela caracteriza ali todos os requisitos aplicáveis de desempenho e as características dos materiais para atingir esse desempenho esperado. Agora, assim, a FAD, vamos dizer, um setor pode pegar e ir em qualquer laboratório, faz um ensaio e bota os dados lá de qualquer jeito, ou isso tem um filtro, tem um controle, tem pessoas que estão vendo se isso está coerente ou não? Como é que nós podemos acreditar nisso? Posso responder, Galindo? É com você essa, eu faço o complemento. Esse é o papel dos especialistas. Na verdade, existe o regimento do SINAT. Esse regimento ele faz, porque o primeiro passo é buscar uma instituição técnica de avaliação, que é uma ITA. E ela é credenciada no PBQPH, lá no SINAT, e aí ela pode ser credenciada tanto para sistemas inovadores como convencionais. No caso da FAD, tem que ser ITAs credenciadas para sistemas convencionais. Então ela tem todo um regramento no regimento, todo um passo a passo ali no regimento, e essa ITA produz esse documento mediante avaliações técnicas, comprovação de atendimento. No caso, o foco específico da FAD é o atendimento à norma de desempenho e às outras normas prescritivas. Como bem falou o Galindo, a FAD se aplica a um sistema que já é normalizado, que já é praticado pelo mercado. Então, a ITA produz um documento que é uma minuta de FAD. Essa minuta é apresentada para os especialistas por meio da Secretaria do SINAT, Secretaria-Geral do SINAT. É feita uma avaliação por 3 especialistas e aí é aprovado ou não esse documento, que aí fica disponível para o mercado na página do PBQPH. Ressaltando, Sandro, que olha para você ver, é um documento de comprovação que tem a chancela do Ministério do Desenvolvimento Regional através do PBQPH. Então é uma segurança muito grande para o construtor o uso da FAD. O processo, ele realmente é bem cuidadoso, no sentido de que, primeiro, para fazer a avaliação de um produto, de um sistema, somente aquelas instituições técnicas avaliadoras credenciadas pelo PBQPH é que podem fazer essas avaliações. Então, existe um filtro já em quem são as instituições, os laboratórios que podem fazer essas análises. Então, dentro do SINAT, que é o Sistema Nacional
de avaliação técnica, existem apenas 11 instituições credenciadas em todo o Brasil. Então, uma dessas 11 instituições é que pode fazer essa avaliação técnica de desempenho de um sistema. Uma vez, como o Roberto disse, uma vez que essa instituição, uma parte interessada, por exemplo, a ANICE, ou uma representação de qualquer segmento da indústria, ou mesmo uma indústria, tem interesse em fazer uma FAD, uma ficha de avaliação de desempenho, ela procura uma ITA, uma instituição técnica avaliadora, que vai fazer a análise de acordo com as regras apropriadas para aquele material, conforme as normas técnicas existentes. Uma vez que essa avaliação é feita, ela é levada ao grupo de especialistas do PBQPH, que então ou solicita correções, ajustes, e ao final aprova aquela ficha de avaliação de desempenho, que então é publicada no site do PBQPH. Então o sistema tem uma certa segurança, no sentido de que somente entidades credenciadas podem fazer análise. Isso é aprovado, então, por um grupo de especialistas e, finalmente, então, é chancelado, publicado no site do PBQPH, o que quer dizer o site do Ministério do Desenvolvimento Regional, um site do Governo Federal. Então, a ficha de avaliação de desempenho, ela indica que aquele sistema, conforme está caracterizado na ficha, ele tem um potencial de atendimento à norma de desempenho. Então, ela é muito útil para o projetista, o arquiteto ou o engenheiro projetista que está projetando uma obra, que está especificando uma obra. É muito útil utilizar uma ficha de avaliação de desempenho, porque, em princípio, em tese, utilizando aquele sistema, a construtora vai atender a norma de desempenho. E isso facilita o processo de análise e avaliação de projetos, por exemplo, na Caixa Econômica Federal. Quando você apresenta um projeto indicando que as paredes vão ser executadas conforme a FAD número 48 do SINAT, que é uma determinada FAD lá. Então, a construtora vai construir conforme aquela FAD, o arquiteto vai especificar conforme aquela FAD, e a construtora, então, vai adquirir os produtos, o bloco cerâmico, a argamassa e etc., conforme aquela FAD, para poder assegurar aquele atendimento à norma de desempenho. Então, a ficha de avaliação de desempenho é um caminho de segurança para o arquiteto, para o engenheiro que projeta, para a empresa construtora que constrói e para quem compra e financia um imóvel junto a uma construtora. Então, ela é tudo de bom que existe do ponto de vista técnico para ajudar o nosso setor. Não só a construtora, como o industrial também. Vocês que são da velha guarda dos projetos, como é que era antes de ter isso? Como é que era a percepção? Vou fazer um projeto, estou puxando uma responsabilidade toda em cima do meu conhecimento e eu não tinha uma referência. Como é que era antes disso, da FAD? Como é que a gente trabalhava? Ou então eu vou responder, Roberto completa. Roberto, agora é minha vez e aí você complementa. O que existia antes da norma de desempenho, que foi publicada na versão atual em 2013, o que existia era que cada engenheiro ou arquiteto fazia os projetos de acordo com as normas prescritivas de cada material ou de cada serviço, dentro daquilo para o qual existia norma. Essas normas prescritivas, elas dizem como os materiais devem ser fabricados, quais são as características dos materiais do ponto de vista de fabricação e do ponto de vista de características físicas e características básicas, como resistência, por exemplo, no caso do bloco cerâmico, espessura das paredes, etc. Isso é o que a norma de fabricação diz. E as normas de execução dizem como erguer aquela parede. Na verdade, são melhores práticas, porque nem existe tanta norma assim para execução de muitos serviços, não existia.
Então, o arquiteto engenheiro, ele se utilizava das normas brasileiras que existiam e que existem ainda até hoje e que continuam valendo. A diferença da norma de desempenho é que ela traz para o incorporador e para o construtor a responsabilidade de produzir um desempenho. Um desempenho que tem a ver com habitabilidade, tem a ver com a segurança estrutural, tem a ver com sustentabilidade. Então, tem outros critérios. Quando a gente fala de habitabilidade, a gente está falando de conforto acústico, está falando de conforto térmico, né? Está falando da própria estanqueidade à água. Então, são outras características que não estão nas normas de fabricação dos materiais, nem nas normas de execução de serviços. Então, a norma de desempenho, ela está dizendo o seguinte: a construção habitacional ela tem que proporcionar um desempenho de habitabilidade, de segurança estrutural, de segurança ao fogo e uma série de outros critérios que dão, no final das contas, um conforto e uma segurança ao usuário. Isso não está nas normas prescritivas de produtos e serviços. A norma de desempenho trouxe isso. Por isso, tornou-se necessário avaliar, por exemplo, paredes de bloco cerâmico diante desses requisitos: acústica, conforto acústico, conforto térmico, estanqueidade à água e outros critérios que estão lá previstos na norma de desempenho. Então, isso vamos chamar assim, é um requisito novo para os técnicos, para os construtores, novo em termos, né? Vem já desde 2013, mas que nós temos que atender isso da melhor forma possível, e as FADs são uma ferramenta para esse atendimento. Roberto. Sandro, o Galindo fala com muita propriedade, porque, na verdade, a sua pergunta ela divide em duas. Como era feito antes da norma de desempenho e após a norma de desempenho. O Galindo explicou isso muito bem, e aí eu vou abordar por uma outra análise, que era o seguinte: o Galindo falou que antes da norma de desempenho e antes de existir a FAD, o investimento para conhecer as características de desempenho do sistema era por parte do projetista ou da construtora. Então, a ficha de avaliação de desempenho, além da questão técnica, ela tem uma questão de investimento envolvida que ela reduziu muito o investimento por parte do construtor. Porque é um documento técnico chancelado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, através do programa do PDQ-PH, te falando que aquele sistema, com aqueles materiais e componentes, ele tem aquele potencial de atendimento ao desempenho. Então, ele não traz só ali as características da norma prescritiva, como disse o Galindo. Ela já traz atendimento ao desempenho previsto na norma de desempenho. Então, é uma segurança muito grande para o construtor. Então, o projetista hoje, na minha visão, se houver FAD, o melhor caminho é ele usar o documento que já foi feito por uma instituição técnica avaliadora, passou por uma análise de especialistas, houve uma aprovação dentro do PDQ-PH, segundo o regimento, e foi publicado no site do Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, além de todos os benefícios de desempenho que o Galindo falou, desempenho acústico, desempenho térmico, atendimento aos requisitos de segurança estrutural e outros, todos esses requisitos de habitabilidade, ainda tem uma segurança do ponto de vista jurídico muito grande também. Porque você tem uma chancela do Ministério para esse documento. Perfeito. O objetivo, obviamente, de tudo isso, a FAD, ela está dando, está externando ao mercado o comportamento de determinado sistema construtivo. O objetivo principal de tudo isso, eu acredito que desde o princípio, foi melhorar a qualidade do ambiente construído. Foi a busca, não pelo critério de desempenho máximo, mas para que tivéssemos uma uniformidade mínima de qualidade nesse ambiente habitável. Na percepção de vocês, embora eu acho que de 2013 para cá,
ainda é um tempo muito curto se falando em construção civil, mas essa melhoria já é nítida, a gente já consegue enxergar que o mercado já se moldou a uma nova realidade e já está entregando um produto melhor? Sem dúvida, Sandro. E assim, a principal prova disso é que a própria Anicer já investiu em produzir documentos, essas FADs, com uma cesta de sistemas construtivos. A gente tem 16 FADs de sistemas verticais. O Galindo até falou, me corrigiu que são 18, na verdade. Você tem 16 hoje disponível e mais 16 lá no site do HIS. Então, assim, para determinadas exigências de desempenho, requisitos do local de implantação do empreendimento, você tem sistemas com resultados de desempenho distintos que você pode escolher. É o que a gente estava falando na pergunta anterior. Hoje, o arquiteto ou o profissional que vai especificar o sistema construtivo, vai montar o sistema construtivo da edificação, ele tem uma cesta de material e um documento que ele pode selecionar as características de desempenho do sistema para atender os requisitos do local da implantação da obra. Se for um local mais ruidoso, ele vai selecionar um sistema construtivo com maior desempenho acústico. Se for a questão térmica for relevante, ele vai escolher entre aquelas fichas de avaliação de desempenho, qual tem o melhor desempenho térmico. E assim ele tem à sua disposição sistemas construtivos com características que ele possa ter uma gama muito grande de possibilidades dentro do empreendimento. A definição do sistema construtivo do empreendimento. O que a gente percebe com o advento da norma de desempenho é um esforço cada vez maior das construtoras e também dos projetistas e também, por exemplo, de um órgão como a Caixa Econômica Federal, que é o maior agente financiador de habitação, não só de interesse social, mas também de habitação de mercado. Todos estão ligados na necessidade de promover a qualidade da construção, de promover a melhoria do desempenho habitacional. E não é à toa. É pelo seguinte, a legislação brasileira, principalmente a legislação do consumidor, ela estipula que você não pode colocar no mercado produtos que não atendam às normas existentes. Então, como a norma de desempenho é uma norma existente, toda construção está sujeita a um questionamento por parte do usuário, do cliente final, com relação ao desempenho da construção. Então, coisas que antigamente não se dava tanta atenção do ponto de vista do próprio usuário, não dava tanta atenção, uma infiltração junto da esquadria ali na parede, está molhando, está dando umidade pelo lado de dentro da parede, coisas pequenas assim, pequenas trincas, pequenas deformações que surgem, ou seja, patologias que antigamente eram, vamos chamar assim, as pessoas naturalmente se acomodavam a elas, não só o usuário, como também os construtores. Hoje em dia, essa realidade não existe mais, ela está sendo superada por um consumidor cada vez. Existe uma cobrança junto ao construtor, junto aos responsáveis, para entrega desse desempenho melhor. Portanto, o espaço que havia de acomodação, tanto do usuário como do construtor, ele está se reduzindo cada vez mais. E mesmo um agente financeiro, como a Caixa Econômica Federal, ela também é acionada nessas situações. Então, o espaço está cada vez menor para essas situações de acomodação. Portanto, o projetista, o construtor, o incorporador, o agente financeiro, todos têm que se preocupar em realmente promover a melhoria da qualidade da construção e do desempenho da habitação, porque hoje tem norma, com parâmetros, com critérios para se cobrar esse desempenho. Então, é uma questão de cuidado do empresário, em primeiro lugar, querer atender isso. Então, o que a gente observa hoje
é a busca desse atendimento. Uma pesquisa recente que foi feita por uma das associações empresariais que existem no Brasil, demonstrou que, por exemplo, aqui na nossa região Nordeste, eu estou aqui no estado da Bahia, a maior preocupação das construtoras é com o atendimento à norma de desempenho. Significa que elas estão ligadas, elas estão querendo atender, estão querendo se instrumentalizar, se capacitar para atender. Então, a gente tem relativamente poucas obras prontas e os projetos foram dados entrada depois de 2013, que, portanto, já tem aquela obrigação de atender a norma de desempenho. Mas essas poucas obras já estão sujeitas a essa cobrança dos consumidores, os responsáveis pelas obras já têm que responder por elas. Então, cada vez mais o construtor está buscando o fornecedor que vai lhe ajudar a promover a qualidade da sua construção. Por isso, esse trabalho que vocês fizeram das fichas de avaliação de desempenho é importante, porque o que é que acontece? Quando a gente vai comprar um bloco para fazer uma parede, o bloco tem que atender aquelas características que estão lá na FAD, na ficha de avaliação de desempenho. Então, aquele meu fornecedor que vai me entregar um bloco para a minha obra, ele tem que entregar um bloco cujas características são aquelas mesmas que estão ali na FAD. Então, eu vou ter que buscar um fornecedor mais qualificado para eu poder me beneficiar de estar usando um sistema que já foi avaliado, que tem potencial para atendimento à norma de desempenho. Mas para eu cumprir tudo isso, eu tenho que seguir o passo a passo. Como esses programas de comida que a gente vê na televisão, que o cara vai dando lá a receita, cada material, cada coisa, e como é que vai misturando e como é que vai cozinhando, para no final o prato sair igual ele fez lá na TV. Para o prato da gente ficar do mesmo jeito, a gente tem que seguir o passo a passo para poder produzir aquele desempenho. A ficha de avaliação de desempenho é isso. É esse passo a passo para chegar lá. Ou então, sabe que existe, muitas pessoas confundem essa FAD. A FAD não fala do produto, ela fala do sistema. Então, ela é um descritivo de como se aplicar. Confere? Então, não é a norma de produto, não tem nada a ver com a FAD. A FAD tem a ver com a forma de execução. É isso que ela leva, né? Forma de execução do sistema. Exatamente. Pode falar, Galindo. Não, a FAD ela reúne todas as características que são necessárias para que aquele sistema produza o desempenho esperado. Então, eu vou dar um exemplo. Uma parede de vedação, ou pode ser uma parede estrutural também, uma parede de vedação com bloco cerâmico de 14 por 19 por 39, com revestimento de argamassa de 2,5 centímetros de cada lado. Essa é a especificação. Tem uma FAD para essa parede. Então, na FAD, está dizendo, olha, o bloco que vai aqui dentro dessa FAD, ele tem tais medidas, ele tem tal resistência, ele tem as espessuras dos septos dele, são tais e tais e tais. Tudo isso foi conferido no processo de elaboração dessa FAD. Construtor, quando você for construir, compre um bloco que atenda da mesma forma a essas características. Não adianta pegar um diferente que vai dar errado. A argamassa que está sendo utilizada para o levante dessa parede, ela atende à norma brasileira número tal, ela tem tais e tais características, módulo disso, módulo daquilo, resistência tal aos tantos dias. Então, toda a argamassa de levante já foi, vamos chamar assim, parametrizada também. A argamassa de revestimento dessa parede, também da mesma forma. Que argamassa é essa? Atende a qual norma brasileira? Quais são os parâmetros dessa argamassa? Então, tudo está ali registrado. O como fazer é um processo simples, de levante, de alvenaria e de revestimento com argamassa. Mas a caracterização de tudo que vai ali dentro que é o grande segredo da coisa, porque de novo, voltando a coisa da comida, né? É utilizando bons produtos que você vai produzir um bom resultado final. A mesma coisa, você tem que usar a argamassa especificada, o bloco especificado, que atendem
que levam para aquele desempenho. Então, a FAD, ela é, vamos chamar assim, a receita do bolo. Ela é como é que você reúne esses elementos, as características que esses elementos têm que ter para, quando reunidos, produzirem aquele efeito, aquele desempenho esperado. Em suma, Sandro, o que o Galindo está falando é que toda FAD ela tem que ser construída com a possibilidade de replicabilidade, tanto do ponto de vista de caracterização dos materiais, de todos os elementos e componentes ali que compõem aquela FAD, e o processo construtivo, basicamente. Agora, um ponto muito importante, quando você tem uma FAD e essa FAD é usada como entrada de projeto, o projetista usou essa FAD no sentido de comprovação de atendimento e desempenho lá na fase de projeto, e aí olha para você ver, já tem um grande ganho aí, é que não houve investimento por parte do construtor. Ele já pegou um documento que comprova o atendimento ao desempenho. Mas quando ela é usada, ela tem que ser usada para avaliação de projeto, para saída de projeto, e ela compõe o plano de qualidade da obra, que é o PQO. Então, o que o Galindo está falando é o seguinte, ela tem que ter as informações de como foi construída ou como foi executada aquela parede que compõe a FAD para que ela possa ser replicada no canteiro de obras. E aí, de forma que você vai seguir essa receita que o Galindo falou e conseguir fazer com que aquele potencial vire prática no canteiro de obra. É claro que tem todo um rigor ali de construção da FAD, e a gente tem esse cuidado ao analisar a FAD, de que ela seja tão completa, de forma que se tenha todos os detalhes, espessura de argamassa, forma de assentamento do bloco, as características do bloco, para que a gente consiga replicar a FAD na prática. Agora, Sandro, se você me permite, o Galindo ele é representante no SIAC. E o benefício para o construtor em utilizar uma FAD é muito grande. E o ceramista tem que se apropriar disso, de forma que a FAD hoje ela é um argumento muito bom do ponto de vista comercial. Agora, a gente tem que chamar a atenção, eu estava conversando com o Galindo, que talvez o ceramista está chegando na hora errada no construtor. Porque quem manda na obra hoje, quando a gente fala em desempenho, é o projeto, né, Galindo? O projeto que manda na obra. Então é o seguinte, se você tem um sistema que foi definido lá na fase de concepção do empreendimento, lá no momento de fornecimento do produto, as chances de mudar esse produto é muito pequena. Então, assim, se você teve lá na fase de concepção, o ceramista próximo do construtor, mostrando o desempenho do sistema construtivo e fazendo com que esse sistema seja especificado na concepção do empreendimento, lá na frente, na hora de execução, e você tem uma FAD envolvida nesse projeto, aqueles materiais, aqueles componentes descritos na FAD é o que necessariamente serão adquiridos. É o que o Galindo falou, se você tem uma prescrição de um bloco, o principal ponto a se considerar no momento da compra por parte do construtor são produtos com as mesmas características de desempenho prescritiva daquele bloco que compôs o projeto. Agora, se você chegar lá na frente, no momento da compra, e querer comercializar um produto diferente daquele especificado no projeto, você vai mudar a responsabilidade do projetista para o construtor. E do ponto de vista de desempenho, isso tem uma responsabilidade muito grande. Então, aí é que eu falei que mudou a chave. Aquela venda comercial, aquela venda técnica, ela hoje deveria ser uma venda por desempenho. E na fase de concepção, seria uma relação muito mais de parceria entre o ceramista e o construtor, o incorporador, para entender os requisitos necessários para aquele sistema construtivo e mostrar as características de desempenho de uma FAD de bloco cerâmico para atender aquelas exigências do local de implantação do empreendimento.
Só para completar uma informação, Sandro, a coisa de uns 2 anos atrás, eu me recordo de um incorporador lá em Brasília, estava com dificuldade de aprovar um projeto lá na Caixa Econômica, porque na parede de geminação entre 2 apartamentos num prédio, ele estava lá com um outro material e ele não tinha a comprovação de que aquela parede potencialmente atenderia à norma de desempenho. E a Caixa Econômica dizia, não, mas eu só aprovo o seu projeto se você me trouxer uma comprovação, uma avaliação por uma instituição técnica credenciada, dizendo que essa parede que você vai fazer entre as 2 unidades vai entregar o desempenho acústico que é necessário que ela entregue. E esse construtor, esse incorporador e a Caixa ficaram nesse negócio, vai, puxa, estica, vai para um lado, vai para o outro, e isso passou mais de ano, eu não sei nem se esse negócio foi aprovado até hoje. Mas, e aí, por que eu estou falando isso? Porque vocês fizeram uma FAD, a FAD número 31, que ela é uma parede de vedação em alvenaria de bloco cerâmico, com bloco de 14 por 19 por 39, que ela é de vedação vertical interna e é parede de geminação também. Então, vocês já avaliaram essa parede para ser uma parede de geminação, a parede que fica entre 2 apartamentos, entre 2 salas de apartamentos vizinhos. Vocês já fizeram isso. Então, eu que sou construtor e que vou fazer 500 unidades, 1000 unidades, eu não quero correr risco de que amanhã eu vou ter um vizinho reclamando que o som do outro está passando aqui nessa parede porque ela não atende o desempenho da norma de desempenho. Ora, se eu tenho aqui uma ficha de avaliação de desempenho que já fez essa avaliação, já fez essa análise, eu vou usar essa ficha aqui para especificar. Então, no meu projeto, eu vou dizer, olha, a parede que separa os apartamentos vai ser construída de acordo com a FAD 31 do SINAT, porque ela é uma parede que já está avaliada como parede de geminação. Então, eu estou me beneficiando de utilizar isso aqui. Na hora de comprar o bloco, de comprar as argamassas, de construir isso, eu tenho que continuar seguindo a receita do bolo, eu tenho que continuar seguindo a FAD. Mas eu parto, o ponto de partida, que é o projeto, já está direcionado para um atendimento, já está direcionado para uma especificação e uma execução que tem o potencial de atender a norma de desempenho. Então, isso lhe dá uma, vamos chamar assim, uma aprovação prévia na Caixa Econômica, por exemplo, porque ela vai dizer, sim, eu estou vendo que você está com essa especificação aqui me tranquiliza. Eu sei que você vai usar uma especificação de parede que já está avaliada. Então, para mim, sem discussão, vamos para outro assunto. Essa é a vantagem da ficha de avaliação, é porque você vai superando essas dificuldades, você vai montando o seu prédio, sua obra, com sistemas que têm características potenciais de atendimento à norma de desempenho. E esse é o valor da ficha de avaliação. E o que o Roberto estava chamando a atenção é o seguinte, a venda do bloco cerâmico tem que chegar no momento certo do bloco, porque no momento do projeto, da especificação. Então, vocês que estão nesse métier, nesse trade da cerâmica vermelha, tem que chegar junto do arquiteto, do projetista, do incorporador, bem mais cedo, que é para ajudá-los a compreender o valor que isso tem. Portanto, não é só a compra, não é do bloco, não é quanto custa 1 milheiro de bloco, é qual é o desempenho que você vai produzir ao final. E aí as equipes de vendas das empresas têm que estar muito bem preparadas para isso também, porque é uma venda mais do que técnica, é uma venda de desempenho, é uma venda de uma vamos chamar assim, de evitar problemas no futuro que não tem preço. Não tem preço. Sabe aquela coisa que quando dá errado você diz, eu dava tudo para não ter esse problema? Pois é nessa hora do projeto, da especificação, que você começa a evitar esse momento lá na frente. Tem muitas chances de alguma coisa dar errado no meio do caminho e isso ainda vir a acontecer.
mas na partida você já parte certo, e se cada passo for dado na direção certa, você vai evitar esse momento lá na frente. Ô, Sandro, já está quase para a gente evoluir. 400, 500, 1000 unidades, qualquer coisa errada tem um reflexo enorme. Ô, Sandro, mas de tudo que o Galindo falou, a gente sabe o porquê do nome de ficha de avaliação de desempenho, mas já dava até para a gente evoluir, né, Galindo? Que seria ficha de comprovação do desempenho. Na verdade... comprovação ou não problema no futuro. Assim que a norma de desempenho entrou em vigor, vou usar uma analogia aqui, que não sei se é adequada, mas é momentânea. Como a pandemia de Covid, apareceu muito especialista de tudo que foi coisa. E a FAD, parece que ela tirou um pouco dessa questão do especialista, porque se ela está dizendo ali que se você executar de tal forma, está plácito que o resultado será aquele. Então, ela tirou um pouco do especialista de plantão e sabemos que muitos projetistas que estão no mercado, talvez há menos tempo, e não tenham aquela cancha, aquela segurança de já ter passado aquele aperto, não queria ter esse problema que foi dito aí, que muitos, quem trabalha sabe, né, já passou por alguns apertos. Com esse documento, ele tem uma tranquilidade maior. Se ele entrar na FAD, analisar, ler, ele consegue fazer um projeto com mais segurança, é isso? Ô, Sandro, eu diria que até mais. Porque quando a norma de desempenho foi lançada, havia muitas dúvidas aí que gerou essa multiplicidade de especialistas, né? Mas olha para você ver o que a FAD fez. A FAD ela fez um critério para avaliação do desempenho. E esse critério seguindo um regimento de um programa brasileiro de qualidade e produtividade. Então ela foi mais específica do ponto de avaliação de desempenho de sistemas construtivos. Então, assim, ela até... E até o seguinte, do ponto de vista, como eu disse, de investimento por parte do construtor, você investir num especialista, investir em todo um laudo, numa metodologia, isso não te garante lá na frente que você vai ter o desempenho esperado. Já a ficha não. Ela já tem todo um rigor analisado por uma instituição técnica avaliadora que foi pré-avaliada pelo sistema nacional, que é através do PBQPH. Então ela tem vamos dizer assim, ela tem uma regra clara, tem um caminho já determinado. Como diz o Galindo, uma receita de bolo. Ó, segue o regimento do SIAC, que você vai ter todas as informações lá de como estruturar uma ficha de avaliação de desempenho, tem os critérios para avaliação da ITA. Então ela tirou meio que um pouco essa questão do especialista. Porque se você já tem um sistema pré-avaliado, com a comprovação de desempenho daquele sistema, fica muito mais fácil ao projetista usar a FAD. E além dos benefícios que eu falei lá no SIAC, de comprovação dos organismos certificadores do cumprimento da norma de desempenho através de um documento que tem a chancela do Ministério do Desenvolvimento Regional. Lá em 2013, quando a norma de desempenho foi publicada, todo mundo botou a mão na cabeça, rapaz, como é que nós vamos fazer mesmo para atender isso aqui, né? Porque não é uma coisa que depende só do construtor. No caso dos materiais, a indústria de materiais, ela tem que fazer a parte dela, que é justamente caracterizar os seus materiais perante a norma de desempenho. Por exemplo, é o que vocês fizeram através das fichas de avaliação de desempenho. Agora, até chegar na ideia da ficha de avaliação de desempenho, como ela seria feita e tudo mais, foram 2 anos de discussão. Iniciou no segundo semestre de 2013 e isso concluiu lá pelo final de 2015. Muita discussão para saber como é que isso iria ser feito, porque a grande pergunta era como é que cada construtora, como é que cada construtor vai fazer para resolver o seu desafio, né? E a resposta que se estava buscando era justamente como é que se cria um sistema que forneça ao construtor e ao projetista
as ferramentas para esse atendimento, porque o que a gente quer, o que todos querem é o atendimento da norma. Então, esse sistema, que não existia, o de avaliação de sistemas convencionais, ele foi incorporado dentro do SINAT, que era um sistema só para avaliação de produtos inovadores. Ele foi, então, em vez de ser um sistema de uma coisa só, que era produtos inovadores, passou a ser de avaliação de produtos inovadores e de sistemas convencionais. E, através disso, foi criada a estrutura para essa situação. Então, cada indústria, e aí você vai para esquadrias de alumínio, vai para blocos de concreto, vai para vidros, vai para drywall, vai para uma série de outros segmentos da indústria de materiais, cada um vai ter que se dedicar a encontrar a forma de fazer a avaliação de sistemas com os seus produtos para mostrar o desempenho dos seus produtos. Aí é o desafio de cada um vai correr atrás de defender. Poxa vida. Houve uma queda aqui, de repente, aqui no meu sinal e bem no meio da nossa transmissão. Vamos ver se eu consigo. Voltei, Sandro. Ô, Roberto, mas na verdade quem caiu fui eu. Eu sei. E a gente continuou. Eu comecei a perguntar para o Galindo e o Galindo. Bem no meio do nosso papo. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui o Matosinho. Galindo. O Galindo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas foi muito boa a participação do Galindo. O Galindo tem muito essa percepção de o quanto a FAD é valorosa para o consultor do ponto de vista de facilitar a vida dele, tanto na comprovação do desempenho pela norma de desempenho, quanto lá no SIAC, junto aos organismos certificadores. Que a comprovação é clara, é um documento. Na verdade, é muito mais do ponto de vista de comprovação do atendimento à FAD. Como eu disse, para mim a FAD tinha que ser uma ficha de comprovação de desempenho, mais do que uma de avaliação. A gente chama de avaliação porque ela tem todo o passo a passo de como atender, né, todo essa linha. Mas a Anicer está de parabéns com essa... Galindo, eu estou parabenizando o Sandro e a Anicer pelo desenvolvimento das FADs. Se a gente tivesse mais setores envolvidos e empenhados como a Anicer, a gente teria aí uma cesta de FADs, uma disponibilidade de FADs muito grande para ter o que a gente chama de edificação fadiada, né, Galindo? A gente precisa ser... A gente hoje tem 48, 50 FADs, mas a gente precisa passar de 200 aí para a gente conseguir cercar a construção toda de avaliações de desempenho. Então, acredito que é questão de tempo, não vai ser da noite para o dia. Mas vocês já deram um grande empurrão, já fizeram uma grande contribuição nesse sentido. Parabéns. Meus amigos, eu não quero me desculpar por essa queda de sinal aí, que foi uma coisa muito repentina e acabou atrapalhando o finalzinho do nosso bate-papo. Realmente, a importância desse trabalho técnico de levar o conhecimento ao mercado, tirar os mitos
Quando eu falo de especialistas, e um pouco de forma pejorativa, que apareceram muitos que não vieram para somar, mas vieram para conturbar e tirar vantagem de algum desconhecimento. Esse trabalho sincronizado com pessoas técnicas que sabem o que estão fazendo, levam para o mercado o conhecimento e uma exatidão, saímos da incerteza e navegamos num mar mais tranquilo. E esse é o objetivo. Realmente, a gente descobriu, de um tempo para cá, que a gente não fabricava mais bloco cerâmico, a gente fabricava um sistema construtivo e, a partir daí, a gente passou a investir e a buscar resultados. O assunto é apaixonante para todos nós. Infelizmente, o nosso horário lá vai estourar, nós temos só 2 minutos. Agradeço muito a participação dos 2 amigos, espero encontrá-los em breve, novamente, nesse espaço, para que a gente possa dissecar mais esse assunto, que é muito interessante. A palavra aí, uma última palavra para os 2, por favor. Eu só quero agradecer Sandro, o convite e parabenizar vocês pela iniciativa. As FADs são muito boas e muito positivas, que elas ajudem a promover a indústria da cerâmica vermelha, especialmente os blocos cerâmicos, e com certeza vão contribuir com a qualidade da construção e com o desempenho habitacional também. Parabéns e boa sorte, sucesso à frente. Eu também queria parabenizar. E, Sandro, no momento que você caiu, lembrei com o Galindo aqui, que foi feita uma pesquisa, você viu que fez uma pesquisa, e foi indicada que o maior sistema construtivo de vedação utilizado na época, em 2017, era cerâmico. Então, assim, a importância da produção da FAD naquele momento, e foi um documento que norteou a produção de FADs, né? Eu acho que era muito importante até a gente refazer esse trabalho de pesquisa junto ao construtor. Mas eu queria parabenizar, agradecer, mandar aí um abraço para o Natel, parabenizar o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Anicer. Muito obrigado, Galindo, Matosinho, muito obrigado mesmo, foi um prazer estar com vocês aqui. Se encontramos em breve. Um grande abraço. Ok. Bom final de noite a todos. Sucesso aí para vocês. Muito obrigado também. Tchau. Bom, parabéns. Tchau.